Agora, se descobriu em 1991, e eu tive o privilégio de ler o livro do autor dessa descoberta, que ele publicou isso em 91, que o coração tinha códigos de inteligência constituídos por 40 mil células dentro do coração, chamadas sensorinites. Sensorinites. 40 mil células dentro do coração que tem natureza neural, como as do cérebro, mas são independentes do cérebro, desenvolvem outro tipo de sentimento, de raciocínio. É uma lógica emotiva. Faz sinapses. Uma lógica de muito coerente com o Velho Testamento. Meu Deus. Que chama a alma no hebraico de nepás, que também se vincula ao coração, que tem a ver com gostos, desejos, sabores, apetites. Nepás. Preferências, é a alma, coração, alma, são sinônimos ali. E é a sede dessas emoções, que não são necessariamente transcendentes, fazem parte orgânica do ser mesmo. E esse cara, Dr. Paul Pearsall, que escreveu um livro da Heart's Codes, os Códigos do Coração. Ok. Eu tropecei nesse livro, acho que em Londres, em algum lugar assim, numa biblioteca, numa livraria, quentinho, saindo, instalando de novo um livro sobre neurociência. Eu comecei a ler e vi que não era um livro sobre neurociência. Era muito mais do que sobre neurociência. Era um cara, esse cara, Dr. Pearsall, ele era muito atlético, um neurocirurgião. Correndo de manhã, começou a sentir uma dor estranha, acho que na perna, em algum lugar. Procurou logo um colega. O colega o examinou e disse que ele estava com câncer. Aí ele volta para casa, ele era agnóstico, sem esperança, falou para a mulher: eu estou com câncer e é sério, eu posso morrer desse câncer. Aí eles choraram e se perturbaram como família, e chegou o dia da primeira aplicação, não me lembro se era de químio ou de radioterapia, ou ambas, seja lá como se tenha sido. Antes dele sair, ele disse que sentiu uma coisa estranha no coração dele. Não era na razão, era no coração. Olha isso. Uma voz no coração diz assim: diz para elas te abençoarem com todo o amor que elas têm. Aí ele pediu isso a elas. E elas puseram a mão na cabeça dele e o abençoaram em nome do amor delas por ele, pedindo que os elementos radio ou quimioterápicos se imantassem de um poder extraordinário que o curasse pelo amor. Nossa, mano. Aí lá foi o cara receber a primeira, e ele disse que quando chegou, o coração dele começou a fazer essa oração, que não era a Deus, não era nada, era só uma oração à vida. Por favor, que o amor me cure, que o amor da minha mulher, das minhas filhas me cure, é o que meu coração está pedindo. E ele foi fazendo, e foi ficando chocado. O colega dele, os colegas, ele era um cara apreciado, respeitado. Eles foram vendo uma reação que não tinha nada a ver com a operação da aplicação radioterápica. Era um negócio de uma potência infinitamente superior, e o cara zerou aquilo chocantemente. Aí ele ficou impressionado, ele falou: não, tem uma coisa entre o céu e a terra que a neurociência desconhece por inteiro. Ele era doutor em neurociência. Tá. Aí ele começou a se interessar pelo que o coração falava. Foi aí que ele tropeçou nesse achado. Nessa história. Que veio a ser chamado de sensorinites. Foi ele que deu esse nome. Sensory neurites, na realidade.
E ele começou a ficar espantado com pessoas que trocavam experiências em congressos de medicina, contando coisas que não se contavam em geral em reuniões científicas. Mas quando nos bastidores, às vezes um colega abria o coração sobre uma coisa anticientífica. Tá. Até que ele escutou uma mulher, num desses congressos, que teve a coragem de levantar e dizer o seguinte: olha só, aconteceu uma coisa completamente não científica comigo que eu queria compartilhar aqui. Eu, tratando de uma paciente em quem eu tinha feito um transplante de coração, fui procurado depois do transplante pela família, por ela, desesperada, porque ela estava sonhando toda noite com o assassinato de uma menina numa rua chamada tal, num galpão número tal, toda noite. E ela não aguentava mais sonhar com aquilo, e ela via o assassino vindo matar uma menina na rua tal, galpão tal. E a garota, em desespero, foi com a família e contou essa história, querendo saber quem era a doadora do coração dela. Ficaram com uma suspeição de que tinha a ver com o coração que ela recebeu. O coração do doador. Aí ela, como médica, isso é proibido de dizer quem é o doador, consultou as autoridades, recebeu autorização para chegar ao doador, chegou a família do doador, e era uma menina de uma outra cidade que tinha sido assassinada, na rua tal, galpão tal, número tal, e ela descreveu, a doadora descreveu para a polícia quem era o assassino, como ele era, e ele foi preso e confessou o crime, que ninguém sabia, mas que foi segredado à receptora do coração pela doadora. Aí imagina a loucura que isso causou na cabeça dessa cardiologista e agora do Dr. Paul Pearson. O coração contou. Que negócio é esse? Aí ele ficou louco com aquilo. Porque ele também tinha ouvido do coração dele isso. Ele achou que era mais do que só uma coisa poética. Parecia que era concreto. Aí ele começou a pesquisar. Ele tinha todos os bancos de dados de gente que fazia transplante nos Estados Unidos. Aí ele mandou uma carta para todos os transplantados que ele pôde. Nossa. Da América, em 1989, por aí. E recebeu milhares de cartas de volta dizendo: a minha vida mudou depois do transplante. Aí era uma mulher frígida que não gostava de sexo, fez um transplante, voltou para casa e olha, pimba na xuxinha no marido toda noite. Depois de 3 meses pegando o marido sofrega e incansavelmente, um dia o marido soltou uma bobagem. Falou: poxa, fulana, parece que você ganhou o coração de uma puta. Cometeu essa falta de cavalheirismo para com a esposa. E ela deu-lhe um tapa, pulou fora, falou: me respeita, eu sou eu mesma. Mas aquilo ficou tão intrigante dentro dela que ela acabou procurando o cardiologista. Ela tinha recebido o coração de uma stripper de 24 anos, que morreu por outras razões, e o coração foi dado a ela. E a história da família da stripper é que a menina era ávida, era isso, era aquilo, era igualzinho. Aí um velhinho que só gostava de comida, era meio vegano, e quando saiu da mesa de operação recebeu um coração de um jovem. E não sabia, ninguém sabe que coração recebeu. O fato é que a primeira coisa que o cara pediu foi sanduíche com bacon, com um monte de coisas que ele odiava. Gostos alterados. Assim. O outro virou surfista depois da meia-idade. Tinha medo de mar, de onda, de tudo. Foi aprender a surfar.
Tinha um apaixonado por música clássica que enveredou-se agora por um prazer incontrolável e que pauleira! Milhares de alterações. O cara não alterava o caráter, mas tinha adições de gostos à vida. E aí são histórias e histórias que eu ficaria aqui contando para sempre. Esse livro relata aí essas Todas essas histórias, naquele tempo catalogadas, ele selecionou 300. Nossa. De um monte de outras, milhares. Ele pegou as mais significativas. E eu não vou contar aqui, senão o nosso tempo acaba, só faltam 16 minutos. Então, Mas tá demais. o fato é que ele foi fazendo, aplicou os processos estatísticos e científicos e foi vendo que só não lembravam ou não tinham essas reações as pessoas que não eram hipnotizáveis. Mas que todo mundo que tinha uma chance hipnótica de se abrir para a hipnose, esse pessoal tinha todas essas lembranças depois de operações cardíacas, que não eram lembranças de vultos, nem imagens, nem isso, a não ser naquele caso da menina do assassinato. A maioria eram gostos, eram sabores, Não era uma eram memória. preferências, Tá certo. a grande maioria. Era hábito. E aí ele foi cientificizando a pesquisa, foi abrindo com colegas, chegaram a essa conclusão e deu nome a essas células. Foram pesquisando, começou em 91, e eles chegaram a essas células neurais que habitam uma espécie que eles veio a chamar de pequeno cérebro cardíaco. E que são identificáveis lá dentro. E o que é chocante é que só agora, isso foi em 91, só agora, a atual cardiologia, nos centros mais avançados do mundo, está começando a pesquisar isso e a descobrir o que Paulo já sabia, o que os salmos já sabiam, que é possível você alinhar mente e coração. E o interessante é que as pesquisas que eles estão fazendo estão indicando que você alinha mente e coração exatamente do jeito que Paulo propôs. Olha. Quando você começa a obedecer esses princípios de vida, de harmonia, disso e daquilo, você deixa de ter um coração para um lado e uma mente para o outro. E esses sensorinites começam a ficar submissos à decisão mental. E encontra-se um estado de equilíbrio harmônico crescente. Eu, quando li isso em 1991, fiquei tão chocado que eu saí falando a respeito disso. Você vai encontrar papos de graça aqui, onde eu contei essa história, eu não estou contando nada novo. Contei outras histórias, contei várias histórias, eu criei. No meu coração, eu criei que aquilo era verdade. E tem um monte de outras corroborações, que não é só o coração. Mas, por exemplo, qualquer parte viva tem a sua emanação de comunicação, de energia sutil e de mensagem num estado tão sutil que nós não temos aparelhos para decodificar. Mas, por exemplo, o sangue. Ele começou a pesquisar a natureza do sangue, de toda forma de energia sutil, esse neurocirurgião. Aí ele leu um relatório do exército americano depois da Segunda Guerra Mundial, em que um soldado, por acaso, numa transfusão de sangue, o cara começou ao receber a transfusão, ele começou a ter impressões narrativas de alguma coisa que tinha acontecido com o doador do sangue. Tá. Mesma coisa. Isso é que gerou o interesse. E o exército americano, à época, pegou o sangue do doador, botou num vidro, um tubo de ensaio, com um medidor de vibrações, uma espécie de polígrafo mais sensível, e viu.
e viu uma coisa extraordinária, que aquele sangue vibrava exatamente como o sangue do doador, já fora do corpo dele. Aí levaram para o andar de baixo. Aí lá no andar de baixo ele vibrava ainda, conforme o indivíduo. Olha, eles afastaram o doador do material 20 milhas e ainda obtinham a mesma vibração que a máquina no hospital emitia Detectava. a 20 milhas de distância. Isso é assombroso. Os russos já sabiam disso, já estavam pesquisando a respeito. Que é isso? Como tem muita coisa que não chega aqui para nós, de invasão de mentes, de telepatia, de tudo isso, e está tudo amarrado nesse fenômeno da comunicação e das memórias latentes, que a medicina ocidental não admite e que só começou a ser algo verificável de 91 para cá, através desses sensorineurites ou sensorinites do Dr. Paul Pearson. E agora, mais recentemente, é que parece que o medo supersticioso que havia de admitir isso foi parando e eles estão começando a se adiantar cada vez mais nessa pesquisa, que pode ter implicações extraordinárias nos próximos anos para a ciência, para o comportamento, para um monte de outras coisas que a gente vem a entender melhor sobre o significado de nós mesmos. De modo que, desde o elemento espiritual de Romanos 7, viajando por todas as dimensões humanas até o elemento orgânico, cardíaco e cerebral, as compreensões da razão são frequentemente diferentes das compreensões do coração. E aí Blaise Pascal deixa de ser apenas uma poesia, começa a ser até uma definição científica, porque o coração tem razões que a própria razão desconhece.